Shalom, Haverim, Shalom, amigos, que o Eterno te abençoe e te guarde, você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe e vocês estão no canal Teshuvá Total. Hoje, em vez de ser terça, hoje é quarta, alô! Hoje é quarta, excepcionalmente hoje, estamos trazendo para vocês mais um Momento do Hebraico. Que programa sensacional, que programa magnífico. Ontem não tivemos condições de trazer para vocês. Infelizmente não deu para nós trazermos o estudo, mas eu não posso deixar jamais, nessa semana, de trazer para vocês mais um Momento do Hebraico. Hoje o capítulo 28, Sefer Iov, livro de Jó, capítulo 28. Estamos na quinta temporada do Momento do Hebraico, onde estudamos o livro de Iov, Jó. Então, rapidamente, eu quero ver com vocês os últimos textos deste maravilhoso capítulo 28, que é exatamente Iov, Jó, continuando o seu discurso pelo terceiro capítulo seguido, ele falando, né? Ele fala muito mais do que todos os amigos, claro. Ele é sozinho contra três, então ele tem que se defender da melhor forma possível. E ele se defende, sim, da melhor forma possível, utilizando essa parte que eu achei, assim, excepcional. A partir do verso 20 até o final do verso 20, são feitas reflexões aqui que servem realmente para todo ser humano em qualquer época da humanidade. Daqui vai ser tratado Chokhmah, sabedoria, Binah, entendimento. É exatamente a dupla, é exatamente os braços da menorá que se juntam, que se unem, quando o profeta Yeshayahu, o profeta Isaías, no capítulo 11, cita as 7 manifestações do Eterno, do mover do Eterno, da atuação do Todo-Poderoso. E ele cita o primeiro braço central, que é o Ruach Adonai, o mover do Eterno, e depois os dois braços que se unem, que é exatamente Ruach Chokhmah, mover de sabedoria, Binah e entendimento. Aqui também Iov utiliza esses dois, essa dupla dinâmica chamada sabedoria e entendimento. Vamos ler. V, conjunção Ha-Chokhmah. Por que, professor, é Ha-Chokhmah e não Ha-Rahmah? Porque aqui não é um Kametz. Porém, querido, quando você junta Kametz com Sheva, vira som de O. Então é V, I, Ha, O, A, os, Oas, dos, Odas. Aqui nesse caso é sabedoria, então a gente tem que traduzir como A. V, Ha, Chokhmah, e a sabedoria. Me'ain tavô, de onde chegou, de onde veio, ou de onde vem. E a sabedoria, de onde vem? Pergunta Iov para os amigos. Ve eize makom binah. E onde está o lugar Mekom? Aqui no caso Mekom, mas não é Mekom, não existe Mekom. Existe Makom. Então aqui, esse Sheva aqui, eu nem considero, porque eu sei que a palavra Mem, Kuf, Vav e Mem, Sufit, começa com Mem e termina com Mem, a palavra Makom, lugar. É Makom, não se fala Mekom, se fala Makom. Esse é um dos títulos do Eterno, Makom, lugar, porque tudo que existe está nele. Onde está o lugar Binah, do entendimento? De onde a sabedoria vem? E onde está o lugar do entendimento? Pergunta Iov, é uma pergunta. Venelma. Alam é a palavra raiz, alam, que quer dizer, alô? Escondido. Quer dizer, com a visão encoberta. Venelma. Então, está encoberta, feminino, meinei, aos olhos, kol chai, de todo vivo, de todo ser vivente.
Iov diz que a sabedoria e o lugar do entendimento está oculto aos olhos de todos os viventes, inclusive dos 3 amigos dele que estavam ali criticando o tempo inteiro. Além de estar da sabedoria e do entendimento estarem ocultos, encobertos aos olhos de todos os viventes, também o Me'of Hashamai e das aves dos céus Nistará. A palavra seter em hebraico é oculto. E das aves dos céus está oculta. A sabedoria, o entendimento, está oculta. Estão ocultos. Aqui não traz plural, traz singular. Então ele pode estar falando, fixando em Hormá, né? Na sabedoria. Mas é a trinca. A trinca não, perdão, a dupla. A dupla. Sabedoria, entendimento. Hormá, Binah. E eu coloca isso, Jó coloca isso. Oculta, está oculta. Dá para ver claramente pelas falas de vocês, pelas deduções de vocês. Está oculta. Estão ocultas a todo ser vivente e as aves dos céus. Por que Of Hashamayim? Por que aves dos céus? O que representam as aves dos céus? Aquelas que voam na extremidade, nas extremidades, né? No firmamento. Alô? As aves que voam mais alto, aquelas que enxergam mais de cima. Será que Iov está falando de aves realmente ao pé da letra? Ou ele está falando de pessoas que se sentem superiores às outras? E essas pessoas que se sentem superiores, que estão acima, Yeshua também utiliza aves dos céus em suas parábolas, mais de uma vez. Né? Ele fala, por exemplo, do grão de mostarda, que apesar de ser a menor das sementes, vira uma árvore imensa. É uma parábola, né? Então, ele não está falando exatamente do grão de mostarda, até porque não é a menor das sementes, e muito menos ela vira uma árvore que as aves dos céus chegam a fazer ninho. Tudo é figurativo. Ele está falando do povo de Israel, que é a menor das nações, mas mesmo assim, as aves dos céus, ou seja, nações muito maiores, chegam para fazer ninho. É isso que ele está querendo ensinar. E muita gente não entende, porque tudo é figurativo. Aves dos céus, nações maiores, nações muito maiores. Muito maiores. A Torá também fala sobre Israel ser a menor das nações da terra. Isso não quer dizer que é menor em importância, apenas em tamanho. Muito pelo contrário, as nações ficam boca aberta com tal sabedoria. Isso está na Torá. Então, talvez Iov esteja falando dessas aves dos céus, referindo-se exatamente às pessoas mais arrogantes, mais prepotentes, que se sentem acima das outras. Mesmo assim, o entendimento e a sabedoria estão ocultas para eles também. Ele usa agora o termo Avadon, que é muito utilizado no livro de Jó. Avadon nada mais é do que destruição. Tá? Destruição, porque a palavra Avad aqui, com Aleph, significa destruir, significa algo arrebentar, destruir, arrasar. Avadon é o símbolo de destruição, a palavra destruição. Avadon vamavet, a destruição e morte. Amru, disseram. Observe que desde o início foi dito, desde
da aula passada, foi dito a parábola, e continua a sua parábola. É óbvio, assim como Yeshua utilizou parábolas e muitos outros utilizaram parábolas, uma forma mais avançada de ensinar. Como também a parábola, de certa forma, ela é uma forma extremamente direta de você dar um tapa em alguém com luva de pelica. Alô? É uma resposta bem dada, sabe? Mas de uma forma muito sutil e elegante. É a parábola. É você falar algo para alguém, não de forma direta na cara para derrubar a pessoa. Não, você usa, você dá um tapa nela com luva de pelica. Aquele tapa assim que não dói. Não dói fisicamente, mas dói quando ela entende o que você disse. De uma forma muito elegante, sem brigar. Sem brigar, de forma elegante. Falou, Eu diria que a parábola também, muitas vezes, é muito sarcástica. Existe o sarcasmo na parábola. Toda parábola existe o sarcasmo, sim, existe. Porque a parábola, ela existe exatamente para dar uma resposta a pessoas, mas não de forma direta, fazer ela pensar. Não vou dar a resposta para ela assim não, porque ela quer brigar. Perceba que todas as vezes que Yeshua trazia parábolas, era por causa de discussões que surgiam, questionamentos, pessoas questionando, né? Os perushim, alguns dos perushim, dos fariseus, questionando, criticando, e aí para dar uma resposta, ele suscitava uma machal, uma parábola. Avadon vamavet amru. A destruição e a morte disseram. Isso é uma parábola, é óbvio, né, gente? Beosneinu. Beosneinu. Nos nossos ouvidos. Por que não é asneinu? Mesma coisa que eu falei lá, ó. Kametz com Sheva, o. Beosneinu. Nos nossos ouvidos. Chamenu. Ouvidos, escutamos, ouvimos. Shimá. O escutar dela, ou seja, a fama dela. A fama dela quem? Da sabedoria. Os nossos ouvidos escutaram a fama da sabedoria. A sabedoria, a morte e a destruição diz isso. A sabedoria, hein? É uma parábola, né? Elohim, ele coloca até o eterno. Elohim, Revim, entende Darká, o caminho dela, o caminho da sabedoria. Olha que parábola incrível, né? Verru e ele, e Adá, conhece, sabe, etimecomá, o lugar dela. O lugar de quem? O lugar do entendimento. O lugar dele, né? Na verdade, entendimento em hebraico é uma palavra feminina. Mas tudo bem. Por isso que eu coloquei dela aqui. Eu acredito que ele esteja falando aqui nesse caso aqui. O caminho é da sabedoria, porque aqui fala de onde ela veio, é o caminho. E o lugar é o entendimento, tá vendo? Macom, de novo, Mecomar, o lugar dela. Acredito o lugar do entendimento. Seria o lugar dele para o português, né? Depois eu posso corrigir aqui. Tudo uma forma de eu entender. Porque observe, o verso 23, conectado com o verso 20, tem duas partes. Primeiro, o caminho dela, a sabedoria, de onde ela veio, ou seja, que caminho ela percorreu, e o entendimento, qual o lugar dele, o Eterno sabe, entende, conhece o caminho dela, o caminho da sabedoria e o lugar do entendimento. Só ele sabe. Mas vocês, nós, pés de chinelos, réis mortais. Alô? E está alertando os três para não continuarem com a soberba, com a arrogância, com a prepotência. Não é sábio. Tudo que eles fizeram, não havia ali sabedoria, não havia ali entendimento.
O que é que havia? Palavras bonitas, rebuscadas, repetidas, copiadas. Ctrl+C, Ctrl+V, de tudo que ouviram ao longo da vida. E repetiram e despejaram as mesmas coisas. É assim que fazem as religiões. Repetição. Ctrl+C, Ctrl+V, sem pensar, sem raciocinar, sem analisar, sem verificar. Simplesmente pega aqui, lê aqui, fala aqui. Ouve aqui, repete aqui. Verso 24. Kihu, pois ele, ou seja, pois o Eterno, está falando do Eterno, verso 23, pois ele, Liksot haaretz, e habite, pois ele, pelas extremidades da terra, vê, enxerga. Então, por isso que eu coloquei para ficar melhor de entendimento, eu já traduzi logo aqui, logo no começo, pois ele enxerga pelas extremidades da terra. Todas as extremidades da terra o Eterno enxerga, o Eterno sabe, o Eterno vê. Por quê? Porque tudo que existe está nele. Tudo que existe no universo, imagine na terra, está nele. Além disso, Iov diz, Tahat kol hashamayim ire, debaixo de todos os céus, vê. Ou seja, o Eterno vê tudo o que está debaixo dos céus. Porque tudo que está debaixo dos céus está nele. Não é? Não está nele? Está nele, alô. Abençoado seja o Criador, Rei de todo o universo. Vamos lá. Verso 25. La sot, para fazer. La ruach, pelo vento, ou para o vento. Ruach, gente, é vento. A primeira tradução de ruach é vento. Quando você entende o que é o vento, quando você entende o significado do vento, o que o vento representa desde os tempos... Agora mesmo eu estou ouvindo aqui o vento balançar árvores aqui do lado onde eu estou. Estou ouvindo, estou escutando. O vento, a brisa balançar aqui, o vento balançar árvores aqui do lado. Eu não vejo o vento, mas eu vejo a atuação dele. Eu não vejo o vento, mas eu sinto o vento. Ninguém nunca viu o vento, mas vê o vento atuar, sente o vento, sabe que ele existe. Por quê? Porque primeiro sente, segundo vê a atuação dele. É incrível o vento, pelo fato de você ver o vento atuando nas águas dos rios, nos cabelos das mulheres, nas roupas, nos varais, nas árvores, nas folhas das árvores. Enfim, em tudo a gente vê o vento, sabe que ele existe. Ninguém tem dúvida da existência do vento. Mas qual é a cor dele? Ninguém sabe. Qual o formato dele? Ninguém sabe. Ninguém viu. Porque é invisível. Então, ruach é isso. É esse sopro, esse vento, esse mover. É algo que move, é algo que mexe, é algo que atua, é algo que você sente, é algo que você sabe que está ali atuando, mas você não vê. Isso é a palavra ruach. Entenderam? Qualquer outra coisa que você queira traduzir, por isso que eu gosto muito de traduzir a palavra manifestação, mover, porque é isso que é no hebraico. Infelizmente, as traduções trazem palavras religiosas como espírito, que sequer existe no hebraico bíblico. Alô? Sequer existe essa palavra. No hebraico bíblico, não existe. É ruach. Aqui eu estou vendo ruach. Você tem que entender o que é a escritura sagrada no hebraico bíblico, para você poder fazer as suas considerações. Então, quando aparece Ruach Elohim, é o Eterno se movendo. Alguém vê o Eterno? Alguém consegue ver ele? Qual o tamanho dele, a cor dele, o formato dele? Não, ninguém. Ninguém consegue ver ele. Mas todo mundo sabe que ele atua, que ele existe, que ele está atuando, que ele está se movendo. Porque ao longo da história, várias pessoas relataram isso.
E eu e você sabe da atuação dele, do mover dele, ou não? Ou. Então, lá, sot la ruach, então, para fazer la ruach, pelo vento, mishkol, mishkol, peso, que também você pode traduzir como balança, né? Para pesar alguma coisa. Então, ele quer dizer o seguinte, que o Eterno, ele consegue pesar o vento. O Eterno é tão sábio que ele sabe o peso do vento. Agora imagine só um ser humano pesar o vento. Conseguir pesar o vento. Não vai conseguir. E não só isso, ele diz que o mar e as águas, tiken bemidá. Tiken é estimar. Tiken, ou takan. Takan, medir, estimar, ponderar, equilibrar, nivelar, pesar. São palavras muito semelhantes à palavra mishkol e tiken, takan. Ele diz que o Eterno consegue estimar a medida das águas. Quem é que sabe quantas águas tem, a medida das águas que tem na Terra? Quem é que sabe isso? Ninguém. Mas o Eterno consegue estimar a medida dela e consegue pesar o vento. É sensacional, né? Eu gosto bastante disso aqui. O verso 26 nos diz o seguinte: Basotô, ao fazer, assar é fazer. Mesma palavra aqui, ó. Basotô, quando ele faz la matar, para matar chuva, para Geshem também, Geshem, chuva, matar, chuva. Todas as duas palavras, chuva. É interessante você ter duas palavras para a mesma palavra, o mesmo significado. Geshem, não Gesher, que é ponte. Geshem, chuva. Matar, também chuva. A ansiedade do ser humano por chuva é tão grande que ele criou duas palavras em hebraico. Geshem e matar. Todas as duas são chuva. Então, ao fazer lá matar, né? Quando ele, ao fazer, né? Quando ele faz pela chuva, para a chuva, rok, quando ele faz para a chuva um rok, um regulamento, e ouve disso, o Eterno fez para a chuva um regulamento. Existe um regulamento para a chuva. Qual o regulamento para a chuva? Vou dizer a vocês, mais ou menos. Alô, menino Renato de Príncipe. O regulamento para a chuva precisa haver a evaporação. O calor vai evaporar a água, se transformar em gasoso, né? E aí vai condensar as nuvens, vai se encher de líquido ali, numa determinada altura, né? Condensar e precipitar, e cair. Então, existe um regulamento. A gente entende o que eu falo aqui, aquilo que eu me lembro de 30 anos atrás da escola. Alô? Então, ao fazer, quando ele faz para a chuva um regulamento, vederer, e um caminho lá, raziz, um caminho para o raio, kolot, de trovões. Tudo isso ele faz. Porque ele é a sabedoria. Ele que estabeleceu a sabedoria. Ele que estabeleceu o entendimento. A palavra trovões, gente, é interessante. Ela aparece muito na Torá, especialmente na entrega da Torá. No Sinai. Kolot. Olha a palavra trovões. Kolot é a mesma coisa de vozes. Vozes. Kol é voz. Kolot, vozes. Aqui você pode traduzir as duas coisas. Trovões. Por que traduz como trovões?
Porque pelo contexto, falando de raio, só pode ser trovões, né? E não voz mesmo, voz de pessoa. Mas é a mesma palavra. Até o plural é igual. E para finalizar, o verso 27 e o verso 28, que é o último verso, que fecha com chave de ouro. Chave de ouro. Vamos lá. Então, Raá a viu, vá Issaperá, e a contou. Sefer, em hebraico, é contar. Também a palavra livro. Sofer, contar. Então, a viu, é feminino. Então, a viu, ou seja, viu a sabedoria, e a contou. Reinar, e a estabeleceu. Qual é a palavra para estabelecer, hein? Cum. Aqui, ó. Cum. Estabelecer. Firmar. Fixar. Então, estabeleceu-a. Vegam. E também hakará. A explorou, a examinou. Hakar. Examinar, explorar. Verificar, investigar. Ele a explorou, ele a examinou. E agora, gente, eu fecho esta aula de hoje com chave de ouro, com o verso 28. Com chave de ouro. Com chave de ouro, sem dúvida. Olha aqui. Vaiomer e disse. O Eterno disse. E aqui está falando do Eterno, né? E disse lá Adam, para Adão. Eu não vou traduzir homem, não. Eu não vou. Ish, que é homem. Adam é o nome Adão, nosso pai. Abençoada memória. Abençoadíssima memória. Vaiomer lá Adam, e disse para Adão, e para seus descendentes, e para seus... Adão representa toda a humanidade, óbvio. Nosso pai. É o representante de todo ser humano. É Adão. Primeiro ser humano. Vaiomer lá Adam, e disse para Adão, veja, Irat Adonai, Hi Horma, Vesur Merah Binah. Olha que coisa linda, gente. É simplesmente emocionante isso aqui. Veja a forma como Iov descreve para os seus 3 acusadores o que é realmente sabedoria. Ele resume de uma forma... Isso aqui eu digo com toda certeza, é inspirado. É inspirado. E disse o Eterno, lá Adam, para Adão, veja, Irat Adonai, o temor de Adonai, é ela. Ela quem? Hormá, a sabedoria. A sabedoria é o temor de Adonai. Vessur, e se desviar, merá, do mal, biná, é entendimento. Então vamos lá. A hormá é o temor ao Eterno. E o que é o entendimento? Se desviar do mal. Então você tem a sabedoria quando você teme ao Eterno. E quando é que você entendeu? Quando é que você teve entendimento da sabedoria? Quando você utiliza a sabedoria para se desviar do mal. Porque não adianta você ter a sabedoria e não colocá-la em prática. Por isso que no braço da menorá, a sabedoria e o entendimento estão juntos. Você tem a sabedoria. Ok? A sabedoria é maravilhosa. Ela vai te mostrar o caminho. Ela vai te ensinar o que é certo e o que é errado. Ela vai te ensinar a separar o que é certo e o que é errado. Porém, quando é que eu sei
que eu utilizei a sabedoria da forma correta, não para o mal. Quando eu me desvio do mal, isso significa que eu tive entendimento. Eu entendi e coloquei em prática a sabedoria. Agora, gente, para fechar com chave de ouro mais ainda, estamos numa aula de hebraico. A palavra irat. Olha que lindo isso aqui. Já falei várias vezes com vocês, mas não canso de dizer. A palavra irat. Veja o que é temor, de acordo com o hebraico bíblico. A palavra temor, irat, Yud, Resh, Aleph, Tav. 10 é o Yud, é o valor numérico. É a 10ª letra do Aleph Bet, do alfabeto hebraico. Resh, 200. Ela é a antepenúltima letra. Antepenúltima letra do alfabeto hebraico. As 4 últimas letras são centenas. 100, 200, 300, 400. O Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. E o Tav é a última. Como é interessante, né? Como é interessante essa palavra temor. Yud é mão, Resh é cabeça, mão, ação, cabeça, pensar, raciocinar, entender, compreender. Olha o que é temor. A formação da palavra temor. Olha só. A formação da palavra temor. Vamos de novo. Mão, que significa no hebraico bíblico ação, atuação. Prática. Construir, realizar, executar. Bom, a ação, a prática e o resh, cabeça. Entendimento, percepção, analisar, verificar, enxergar, examinar, entender, compreender, pensar, tomar decisões para praticar. Praticar, entender, praticar, compreender, praticar, analisar, verificar, compreender. O quê? O princípio, o Aleph, e o fim, o Tav. É linda essa palavra. E sabe o que essa palavra representa? O valor numérico 611, que nada mais é que a raiz 8, porque 6 mais 1, 7, mais 1, 8. Tá vendo? A palavra Torá, que a gente fala muito aqui no canal Techuvá Total, Torá. Qual o valor numérico da palavra Torá? Bom, o Tav tá aqui, é só pescada aqui, ó. 400. Alô, menino Renato de Prínsio. O Vav é 6, é a 6ª letra do Aleph Bet. Então eu tenho Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re e Vav. A 6ª letra, número 6. Resh é só pescar aqui, ó, 200. E o Re é a 5ª letra do Aleph Bet. De novo, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re. Para mais informações, vejam as 4 aulas de hebraico bíblico para iniciantes. São 4 aulas. Vocês vão ver todo o Aleph Bet, todo o alfabeto. Vamos somar aqui? Alô, menino Renato de Prínsio. 400 mais 6, 406, mais 200, 606, mais 5, 611. Olha que incrível. A palavra Torá, que significa ensino, instrução, possui o mesmo valor numérico da palavra irat, temor. Então, quando eu falo de temor, eu estou falando da Torá. Torá. Da instrução, do ensino, do entendimento, do temor ao Eterno. O temor ao Eterno é a Torá. Então, o Eterno disse para o ser humano, a Torá de Adonai, ela é a sabedoria.
A Torá de Adonai, o ensino, a instrução, a correção, a aplicação correta do que é certo, a explicação correta do que é certo, do que é errado, o entendimento do que é transgressão, do que é pecado, o entendimento de como o ser humano resgatar, redimir, espiar a sua alma. Alô? O entendimento mais importante, que é o amor ao eterno sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é a Torá que vai nos ensinar. A Torá é a sabedoria. E o eterno, pelo seu amor pela humanidade, nos entregou, nos deu. Aproveite para você colocá-la no seu coração, colocar em prática. Porque observe que na palavra temor tem a primeira coisa da palavra temor é Yud, é a prática. Existe o entendimento. Por que não vem primeiro o entendimento para depois a prática? Porque é assim. É assim que está quando o Eterno entregou a Torá. Antes de entregar a Torá, o Eterno perguntou aos filhos de Israel se eles aceitavam. E o que é que eles disseram? Tudo que o Eterno disser, nós faremos. Nascer vanishma. Nós faremos e ouviremos. Ou seja, nós faremos e entenderemos. Nós faremos e compreenderemos. Primeiro praticaremos, depois a gente vai entender. Primeiro vem a prática. O desejo de praticar por amor ao Eterno, sem sequer entender, sem sequer compreender. Depois a gente vai compreender. E aí a gente vai praticar de uma forma melhor ainda. Mas o desejo de obedecer ao Eterno é tanto, a confiança no Todo-Poderoso é tamanha, que aquele que realmente ama o Eterno pratica a Escritura sem sequer compreendê-la antes. Primeiro vem a prática, depois vem o entendimento. E o entendimento que nós falamos aqui é o quê? Se desviar do mal. Quando você, pela sabedoria, você compreende o que é o mal, o que é errado, o que é transgressão, o que o Eterno não gosta, o que o Eterno não permite o ser humano fazer. O ser humano entende isso. Adão, descendente de Adão, entende isso e diz: agora vamos desviar do mal. Porque o ser humano já tem o conhecimento de bem e mal. Desde o momento em que ele, eu, você, todos nós, comemos um pedaço do fruto do conhecimento de bem e mal. Não foram só os nossos pais no Éden que fizeram isso. Todos nós fazemos isso em um determinado momento da nossa vida. É quando saímos da fase de crianças, sem discernir o bem do mal, e passamos a abocanhar o fruto do conhecimento de bem e mal. A sabedoria vai ser exatamente para você saber desviar do mal e seguir exatamente o conhecimento do bem e deixar o conhecimento do mal atrás. Desviar do mal. Esse é entendimento. Essa foi uma aula diferente, mas uma aula que Iov deu não só para os 3 que estavam ali, mas para todo ser humano, inclusive eu. Espero também que você tenha tido essa percepção, esse conhecimento, essa sabedoria, esse entendimento. O temor ao Eterno é o princípio de toda a sabedoria, disse o sábio Shlomo HaMelech, o sábio rei Salomão. Agradeço a todos vocês, espero que vocês tenham gostado de mais um Momento do Hebraico, que volta na próxima semana? Não volta na próxima semana. Na próxima semana nós teremos, deixa eu dar já o aviso para vocês aqui, um aviso muito importante. Nós teremos já na próxima semana o estudo
o estudo maravilhoso, não perca o estudo sobre a festa de Hanukkah. Não perca esse estudo. Eu preparei ele do fundo da minha alma. Todo ano eu faço esse estudo, faço questão de trazer para vocês o estudo e depois a celebração da festa de Hanukkah. Hanukkah significa dedicação, consagração. Não perca, vale a pena. Nosso mestre Yeshua nos ensinou a nós nos lembrarmos dessa maravilhosa festa. Então você que nunca compreendeu, entendeu essa festa, na próxima semana, um dia antes da festa, na terça-feira, o estudo é um estudo bem extenso, porque na verdade eu não vou falar eu vou falar muito pouco sobre tradição. Eu vou falar sobre arqueologia, sobre história e sobre a escritura sagrada relacionada à festa de Hanukkah. Então, na próxima terça, nós vamos começar mais cedo, vamos começar às 7 da noite e até 10 da noite vamos estar no estudo, com toda certeza, que é um estudo muito extenso. Agora é muito gostoso, porque você vai estar mergulhado na história, é muito bom. Você entender, compreender como era o período que antecedeu o nascimento de Yeshua. É muito importante você compreender o que veio antes, como estava o povo de Israel antes do nascimento de Yeshua e depois da morte dele. E são períodos muito semelhantes. Só muda que antes do nascimento dele não eram os romanos que estavam dominando, né? Eram o império de Alexandre o Grande, que se dissolveu e se dividiu, na verdade, se dividiu em 4. Depois vem o enfraquecimento deles para a entrada do Império Romano. E também como estava o Império Romano após a morte de Yeshua, até culminar na destruição do templo. São eventos muito parecidos. O cerco de 3 anos e meio ao templo, no caso antes do nascimento de Yeshua, e depois foi o mesmo período, 3 anos e meio. A diferença é que um período o templo não foi destruído, os sacerdotes conseguiram expelir um exército, e no segundo período, após a morte de Yeshua, os sacerdotes corruptos, muito corruptos, tentaram até se lembrar de como foram Hanukkah, mas foram expelidos e destruídos completamente. O templo foi destruído totalmente. Então, vale muito a pena, vocês vão aprender bastante, vão entender essa festa, para poder celebrá-la. Será a celebração inicial na próxima quarta-feira, dia 25 de dezembro, às 19 horas. Depois do pôr do sol, começa Hanukkah, vai até o dia 2 de janeiro ao pôr do sol. Muita gente chama Hanukkah do Natal judaico. Nada tem a ver com o Natal, nada tem a ver. Então, se você quer saber o que é Hanukkah, na próxima terça-feira, às 19 horas, tá bom? O estudo vai estar disponível para vocês. Beijo para todos vocês. Que o Eterno os abençoe e os guarde. Até a próxima terça-feira, Imit Hashem, se o Eterno assim nos permitir. Shalom lachem, shalom para vocês. Laila Tov, uma boa noite.
Mas olha como